Vamos louvar ao nosso Deus, aquele que é o Rei da terra, o Rei das nações, o Rei de todos os povos. É o nosso Rei, aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Também é o Rei de todas as nações, mas também é o nosso Rei, aleluia. És o Rei dessa terra, és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, és a paz dos perdidos, és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Glória a Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Glória a Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Pai querido, Pai amado, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Tu és, Senhor, o Rei desta terra, mas também, Senhor Deus, Tu és o nosso Rei, em quem nós depositamos a nossa confiança, a quem nós entregamos os nossos corações, e obrigada porque Tu tens cuidado de nós, Senhor. Tens sido, Senhor Deus, o nosso refúgio na hora da angústia, Tu tens sido, Senhor Deus, o nosso socorro bem presente, Senhor Deus, e por isso nós Te louvamos, Senhor Deus, nós Te engrandecemos, nós Te adoramos, porque só Tu és digno de honra, só Tu és digno de louvor, só Tu és digno de adoração, e os nossos corações, Senhor Deus, estão entregues em Tuas mãos, para que Tu faças, Senhor Deus, o que apraz o Teu coração, Senhor Deus, que a nossa vida, Senhor Deus, possa ser, Senhor Deus, uma vida santa diante de Ti, Senhor Deus. Que possamos no último dia, Senhor Deus, estar diante de Ti como servos aprovados, de que não tem, Senhor Deus, de que se envergonhar, Senhor Deus. Obrigada, Jesus, por essa tarde. Obrigada por essa reunião. Obrigada, Senhor Deus, por tudo, Senhor Deus. E Te pedimos agora, Senhor Deus, usa o Teu servo, Senhor Deus, e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Paz do Senhor, igreja. Boa tarde. A irmã Ana Maria me ligou agora de manhã pedindo para trazer uma palavra. E veio
palestra que eu tive hoje de manhã, já estava orando a respeito do assunto, pedindo a Deus uma confirmação, uma orientação em relação ao assunto que a gente está abordando aqui hoje. E à medida que eu fui pensando no dia de hoje, Deus mostrando, lendo alguma coisa na internet, as notícias de hoje, e lembrando também algumas coisas que já vem acontecendo nos últimos dias, senti de Deus a direção da gente estar orando a respeito da cidade no dia de hoje. Há mais ou menos um ano atrás, né, como até o Simão ali me lembrou alguns dias atrás que a gente estava conversando sobre esse assunto, há quase um ano atrás, esse mesmo assunto foi abordado aqui quando a gente estava falando sobre um negócio, ainda era princípios de incêndios automóveis, e naquela tarde eu falei para todos nós começarmos a orarmos especificamente sobre a cidade do Rio. E até ele lembrou a revolução que aconteceu naqueles dias em diante, a invasão do Complexo do Alemão, a tomada da Vila Cruzeiro, diversas coisas aconteceram daquele dia em diante. Eu creio que inúmeras igrejas no Rio e no Brasil também estavam orando por aquele momento. Creio que Deus estava orientando, direcionando a igreja no sentido de que o momento era aquele. Só que não sei se vocês estão acompanhando pelo jornal, a gente está diante, um ano depois, a gente está diante de um outro momento muito parecido, que é agora a questão da Rocinha do Vidigal. Eu estive lendo umas notícias há uma meia hora atrás, dizendo que vários traficantes estão fugindo da Rocinha, inclusive o maior deles, que é o Ney, que a polícia estava atrás há alguns anos, foi capturado nessa madrugada. Eu dei muita risada quando eu li como foi, ele estava dentro do porta-malas de um automóvel, e os seus comparsas tentando se fazer passar por embaixadores, cônsul do Congo, quando que um diplomata estaria descendo a favela no meio da madrugada, ou seja, uma desculpa extremamente esfarrapada, dá para você perceber o desespero disso. Eu não sou do Rio, eu sou de São Paulo, mas eu lembro não faz muito tempo, para pegar um bandido desse era um tiroteio danado, era gente morrendo, era um caos na cidade, e agora bandido assim caindo na mão da polícia com uma facilidade tão grande, e desculpas esfarrapadas sendo dadas. Eu acho isso fantástico. Assim, você vê como verdadeiras potestades que dominavam a cidade há pouco tempo estão ruindo. Assim, não sei se as pessoas estão percebendo isso, mas são forças paralelas que até então, há um pouco tempo atrás, uma pessoa falava muito aqui no Rio tinha balas perdidas, várias pessoas, muitos assaltos. Isso está diminuindo e hoje o maior problema já não é mais esse acidente de trânsito. Até esse assunto estava sendo abordado na palestra agora há pouco. A maioria dos problemas agora já não são mais problemas de violência urbana, mas sim acidentes de trânsito. Ou seja, está mudando o perfil dos problemas da cidade. Em vez de ser um problema assim terrível nesse sentido de tráfico de drogas, impérios paralelos, corrupções, voltando para a questão do acidente de trânsito, que é uma coisa que acontece no mundo inteiro, é uma questão que está presente em todas as cidades do mundo todo. Isso você vê que Deus está operando nesse local. Você tem um histórico de uma cidade que há 20, 30 anos atrás era dominada pela feitiçaria, pela idolatria, dia do santo tal, dia do santo Y, X. Tanto é que eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o Rio não tem feriado de aniversário da cidade. Sim, eu não prestei atenção nisso. Não tem feriado. O dia da cidade, que a cidade foi fundada 1º de março, não é feriado. Todas as cidades, a maioria que eu conheço, é feriado no dia da fundação, o dia que foi lá e se fundou, né? Que vamos dizer assim, a cidade foi criada. 1º de março não é feriado aqui, em compensação, todos os outros feriados têm conotação São de algum Sebastião. santo. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas, entendeu? Todos eles têm. E isso, pela palavra, né? A gente sabe que isso tem seus problemas, né? Você está consagrando a cidade a determinadas entidades. E no mundo espiritual isso tem um preço. Em Salmo 127 a palavra diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se você for parar para ver tudo que está acontecendo hoje em matéria de segurança pública, não é nada revolucionário. Não se está se fazendo nada que nunca poderia ter sido feito antes. E outra, tivemos no passado, até mesmo governantes, eu não vou entrar aqui no mérito, mas governantes evangélicos. Tivemos pessoas que tinham entendimento da palavra, mas não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é quem está guardando a cidade, não é o político, não é o governador, não é o prefeito, mas sim quem o povo daquela cidade está invocando naquele tempo. Não adianta o cara ser o governador,
ele ser evangélico, ser religioso, se a maioria do povo não está naquela mesma direção, se a maioria daquele povo está buscando ídolos, está buscando determinadas entidades. Na realidade, ele vai estar remando contra a maré. E hoje que a gente vê questão, por exemplo, o PP, isso, o que é isso demais? Botar a polícia dentro da favela, já não era para ter feito isso há 30 anos atrás? Só agora, o que tem de novo nisso? Treinar mais policiais para colocá-los lá dentro? Isso podia ter sido feito antes, por que não foi? A gente vê isso clara presença de Deus mudando a estrutura da cidade, mudando a forma das pessoas, abrindo os olhos das pessoas para soluções simples. Não há nada nisso assim, extremamente revolucionário, não tem nada nisso extremamente inovador. E a gente observa que Deus está mexendo na estrutura da cidade, nesses detalhes. Você vê, por exemplo, Copa do Mundo e Olimpíadas, nunca se viu uma cidade no mundo, tantos eventos se voltando para a cidade ao mesmo tempo. Isso está trazendo investimentos em infraestrutura, tanto na questão não, eu ia falar questão de segurança, mas também questões de transporte, obras de metrô, Transoeste, essas coisas. Isso tudo vai revolucionar a vida da cidade nos próximos anos. Mas veja, isso não é fruto especificamente de mudança de política, mas sim uma cidade que está buscando. Segundo fontes do IBGE, o Rio é a cidade onde predominantemente, em termos proporcionais, a quantidade de evangélicos já proporcionalmente superior a até então religião dominante no que diz respeito aos praticantes, né? Não aqueles que dizem da boca para fora que são. Você queria falar alguma coisa? Amado, só um detalhe: o Senhor tem feito grandes coisas na nossa cidade, fruto de oração do povo evangélico que aqui vive. Eu li hoje no jornal Circulação que LGBT fez assim uma enquete entre todas as cidades e escolheu o Rio como se aqui fosse o local adequado. Mas nós lançamos isso por terra, que aqui é um povo que ora, o povo de Deus, e Deus tem feito maravilhas aqui nessa cidade, e a gente não recebe isso do nosso espírito. E é até engraçado com relação a essa observação que você fez, você viu que aquilo que eu falei agora há pouco, os problemas da cidade começam a mudar. Hoje, por exemplo, a gente vê essa situação, no caso aí você falou da entidade que defende o interesse de homossexuais, coisa e tal, atribuindo ao Rio a cidade mais sexy do mundo, que foi o título que eles deram, assim, espiritualmente falando, esse tipo de oração é muito mais fácil de resolver do que esses todos de tráfico de droga. Ou seja, os problemas do passado eram muito maiores do que os que são hoje, entendeu? Esse tipo de coisa aí, a igreja abrindo os olhos e prestando atenção, esse tipo de coisa se resolve assim. Amém. Mas no passado, isso que eu tô falando, você vê, por exemplo, a história do Ney, a forma como ele foi presa hoje. Isso não acontecia há 10 anos atrás. Para pegar um cara desse era muita bala. Era gente ferida, era uma estrutura de guerra e às vezes você não pegava o cara. Hoje o cara está caindo na mão da polícia e caindo, entendeu? As estruturas estão indo. Uma das coisas que eu li nos jornais hoje sobre o pessoal do Vidigal, o pessoal falando que antigamente os traficantes não mexiam com eles, mas agora estão mexendo porque eles estão assim, é como se eles não soubessem para onde ficaram desorientados. Eles estão se sentindo desorientados, porque o inimigo também tem medo. O inimigo também tem medo. As forças do mal, elas sabem que o tempo delas está acabando. E eles têm o medo de, tá aí agora o que eu faço? Então, não mexer com a população. A partir de agora ele passa a mexer com a população, porque ele perde aquele parâmetro, ele perde aquela referência. Entendeu? Ele fica uma pessoa que está sobrevivendo à droga para de ter a facilidade de manejar aquilo. Entendeu? Isso tudo é resposta de oração. Isso tudo não está acontecendo ao Eu acaso. acho que um outro dado importante que a gente tem visto aqui no Rio é que a população desses lugares, até então, era meio que escrava dessa gente. Hoje elas estão sendo encorajadas e estão atuando, sendo libertas dessa opressão. Você vê, você vê, por exemplo, essas coisas que eu li no jornal hoje foram relatos de moradores. Há um tempo atrás você não teria esse relato chegando na internet, nos jornais, no dia que aconteceu. A pessoa ia ficar com medo, porque veja bem, ele entrou na minha casa, então ele sabe, o bandido sabe que é a minha casa, então se é a minha casa que eu entrei, o bandido sabe exatamente quem fez a denúncia. Afinal de contas, ele não botou a favela inteira fora, ele botou algumas pessoas, e são essas pessoas que botou para fora que estão abrindo a boca. Diz que denuncia esses canais todos. Isso sempre existiu, mas você vê que hoje a coisa, por algum motivo, está fazendo efeito. E é isso que eu chamo a atenção, gente. Todos nós temos as nossas necessidades particulares, todos nós queremos dinheiro, queremos prosperidade, cura, isso, coisa e tal,
Mas eu tenho sentido desde o começo dessa semana. No sábado eu tive um encontro com a Bispa Isabel e o apóstolo Haroldo, fomos para uma pizzaria, passamos a tarde toda, terminou o dia, falei, gente, estou sentindo de Deus, vamos para o Forte de Copacabana. Por quê? Falei, o Forte de Copacabana é um local estratégico na cidade do Rio de Janeiro, foi a primeira vista que os portugueses chegaram, quando entraram no Rio em 1500 qualquer coisa. Essa é a entrada da cidade, esse local tem um simbolismo. Estamos aqui em Copacabana, vamos para o Forte, vamos lá. E lá eu e a minha namorada e eles fizemos um ciclo de oração e começamos a orar pela cidade por alguns minutos. E eu estou sentindo isso, nós temos que, porque afinal de contas é a nossa casa, né? Não moramos aqui, não estamos de passeio aqui. Entendeu? Precisamos vigiar a casa, precisamos orar pelas ruas da cidade, pelas pessoas, pelos locais, pelas empresas, pelas instituições. Eu vejo muita gente aqui no Rio, as pessoas têm uma coisa com a polícia, né? A polícia é corrupta, vejo vários crentes falando isso de boca cheia. Mas se você está identificando esse problema, ora pela tua polícia. A polícia, a tua força, é o teu exército. Humanamente falando, é o teu exército. A polícia de um estado é o exército daquele estado. Então, se você parte do princípio que o teu exército é um exército corrompido, você tem que orar por eles. E nós também estamos vendo na polícia mudanças em relação a isso. Existem grupos de oração dentro do BOP. Tem um grupo de 13 integrantes do BOP que inclusive fez um CD evangélico. Entendeu? Então, essas coisas também estão entrando na corporação policial. E Deus já colocou aquela semente ali dentro. Entendeu? E eu creio que eles estão contando com as nossas orações. A igreja, orar pela cidade, pelas instituições. Tem alguma instituição que está suja, com algum problema, temos que orar por ela. Ela faz parte da nossa cidade. Como é que a gente vai esperar que Deus possa usar esses instrumentos se eles não estiverem disponíveis? Temos que orar por eles também. Ao invés de ficar criticando, julgando, né, foi até um dos policiais, quando prendeu o Ney, falou, isso aqui é para honrar, para mostrar que existem policiais honestos. Né? Você vê que até o policial ele fica chateado de ver que a população às vezes não está do lado dele. A gente não pode generalizar, né? Muita gente eu vejo fazendo... Eu sou advogado, e eu pergunto qual que é a impressão que a maioria tem dos advogados. Muita gente não gosta de advogado safado, ladrão, e tal. Mas aí para e pensa, e da sua profissão? Profissão de cada um, profissão de secretário, de carteiro, coisa e tal. Como a sociedade vê a tua profissão? Você não gostaria que as pessoas vissem bem a sua profissão? Você também tem que ver bem a profissão dos outros. E se por acaso existem maus integrantes, temos que orar por eles, temos que orar pela corporação. E exatamente isso significa nesse trecho. Se o Senhor não vigiar a cidade, vamos vigiar a sentinela. Temos que estar orando pela cidade. A cidade não é feita de uma coisa só, é feita de ruas, de pessoas, de empresas, de corporações. E eu sinto, e eu gostaria de convocar a igreja aqui presente nessa tarde, para a gente ir com o resto de um tempo. Pessoal, quanto tempo sobra para a gente? Sobra 28, 30, até 15, né? Até 15. 10 minutos? Vamos orar. Mas, como eu falei, a cidade tem 6 milhões de habitantes. Amém. A cidade tem 6 milhões de habitantes, a cidade tem não sei quantos mil quilômetros de ruas, tem não sei quantos prédios, tem não sei quantos carros, ônibus, enfim, é uma cidade. É uma oração que eu gostaria... Eu vou começar orando, mas eu gostaria muito que outras pessoas, à medida que forem sentindo pontos específicos, bairros, corporações, ruas, regiões da cidade, enfim, que continuasse essa oração. Eu gostaria de ver essa oração continuando pipocando. Termina eu começo aqui, começa ali, eu queria ver a igreja junto. Não uma pessoa só individualmente falando, orando pela cidade do Rio de Janeiro. Estamos vendo também outra manifestação aqui que vai tomar a atenção aqui da cidade durante o resto do dia, a questão do royalty do petróleo. Aparentemente isso também parece que prejudica o Estado com relação à renda. É outro ponto também que deveria ser orado. As pessoas estão indo para a rua para reivindicar isso. A igreja não precisa ficar passiva com relação a isso. Ela pode não precisar ir para a rua, mas a nossa oração ela tem muito mais impacto, muito mais força do que ir para a rua. Muito pode a oração de um justo. Somos aqui, creio, em vários. Entendeu? Então, se há algum problema nisso, a ponto de deslocar não sei quantos mil ônibus do interior, mais de 500 mil pessoas aqui para Candelária e Cinelândia, então o assunto é importante. Então a igreja não pode estar passiva nisso. Se existe algum assunto importante ali, vamos estar invocando. Vamos estar apresentando isso a Deus nessa tarde, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, querido Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nos colocamos, meu Deus, aqui na Tua presença, em nome de Jesus, para apresentar a Ti, meu Pai, a cidade em que moramos, a região metropolitana do Rio e, por que não, o estado inteiro, em nome de Jesus.
Pai amado, Pai querido, Senhor, a Tua palavra é clara. Se o Senhor não vigiar, em vão... Se o Senhor não vigiar, em vão vigia o sentinela. Senhor, a Tua presença tem que estar aqui, Pai. Pai, essa cidade te pertence. Essa cidade não é do santo X, do santo Y. Essa cidade não pertence ao santo do dia 20 de janeiro. Não pertence ao santo do dia 23 de abril. Não pertence, meu Pai, a nenhum tipo de entidade que eventualmente no passado tenha sido atribuída, meu Pai. Senhor, pedimos a Ti, não impute pecados, meu Pai, aqueles que por ignorância, meu Pai, consagraram essa cidade a pessoas que não deveriam. Senhor, ouça o clamor da Tua igreja nesse tempo, meu Pai. Deus amado, Pai querido, Senhor, eu Te agradeço, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor. Estamos consagrando a Ti a cidade do Rio. O Rio é do Senhor Jesus, meu Pai. Nenhuma água forjada contra essa cidade, contra esse estado, vai prevalecer. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua visitação em todos os bairros, pela Tua visitação em todas as ruas, em todas as comunidades, meu Pai. Deus, obrigado, Senhor, por levantar pastores, por levantar pessoas, meu Pai, semeando o Teu evangelho nesses locais, dando, meu Pai, entendimento, meu Pai, para as pessoas que moram nesses locais, para se posicionar espiritualmente, meu Pai, para orar pelas suas localidades, para orar pelos seus moradores, pelos seus vizinhos, são seus irmãos, é o seu sangue, meu Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor, pelo Senhor, meu Pai, tocar o coração de presidentes de associação de moradores, de pessoas desses locais. Senhor, obrigado, meu Pai, por agir, meu Pai, na vida dessas pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo, meu Pai, no tráfico de drogas, Senhor. Oh, meu Pai, quebrando elas todas. Sabemos, meu Pai, que os presídios não são medidas definitivas, são paliativos, meu Pai. Sabemos que a medida definitiva vem com a Tua presença, meu Pai. Sabemos, meu Pai, que essas pessoas, na realidade, estão sendo usadas, meu Pai, para se prejudicar e prejudicar os outros. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua presença nessas comunidades. Obrigado, Senhor Deus, por tirar armas, por tirar drogas, meu Pai, e por colocar condições de saúde, escolas, hospitais, colocar creches, meu Pai, condições, meu Pai, das pessoas viver com dignidade, Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pelo Senhor entrar em cada viela, em cada beco, meu Pai, pela Tua visitação em cada casa, em cada barraco, em cada local, em cada tipo de moradia, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua presença nessa cidade. Deus, obrigado, Senhor, por agir, meu Pai, no coração dos líderes, meu Pai, desse tempo, meu Pai, das igrejas, dos ministérios que aqui pregam, meu Deus. Oh, Pai amado, Pai querido, Senhor, obrigado, meu Pai, por gerar nessas pessoas um desejo, meu Pai, uma vontade de se posicionar, de buscar nas madrugadas, de clamar junto com todas as suas congregações, apresentando essa cidade a Ti, meu Pai. Deus, são 6 milhões de pessoas, meu Pai, muitas para ser ganhas para Cristo, meu Pai. Obrigado, Senhor Deus, por agir na vida dessas pessoas, Senhor. A cidade não é uma cidade de homossexualismo, não é uma cidade, meu Pai, do tráfico, não é uma cidade de samba, de prostituição, não é uma cidade apenas para visitação turística, meu Pai, é uma cidade de avivamento. Oh, meu Pai, clamamos a Ti, meu Pai, como diz na comunidade da Zona Sul, é o centro do avivamento, cremos nisso em nome de Jesus. Oh, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por agir poderosamente nesse tempo. Obrigado, Senhor Deus, pelas oportunidades que estão sendo abertas, meu Pai, de Copa do Mundo, de Olimpíadas, para revolucionar a qualidade de vida das pessoas. Oh, Deus amado, obrigado, Senhor, por permitir, meu Pai, com que as pessoas tenham um transporte digno, que possam chegar ao trabalho com rapidez, que não percam tempo no trânsito, meu Pai, preso em engarrafamentos. Isso faz as pessoas perderem tempo de vida, meu Pai. Pai, tempo perdido na Avenida Brasil, tempo perdido na linha vermelha, na Washington Luiz, na Dutra. Não, meu Pai, as pessoas precisam ter tempo para Te buscar, para Te louvar, para Te consagrar, meu Pai, para ter mais tempo para a família, para fazer aquilo que o Senhor deseja na vida de cada uma delas. Obrigado, Senhor Deus, por revolucionar os sistemas de transporte, o metrô, Supervia, as empresas de ônibus, corredores de ônibus. Obrigado, meu Pai, por permitir cada um, meu Pai, poder circular pela Tua cidade, meu Pai, por dar condições de fluidez ao tráfego, ao trânsito, por permitir as pessoas, meu Pai, ter condições de ir e vir com segurança e tranquilidade. Oh, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por visitar a corporação, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Oh, meu Pai, obrigado por tocar no coração, meu Pai, dos agentes penitenciários, dos delegados, dos policiais, de todo tipo de patente, meu Pai. Obrigado, Senhor, por quebrantá-los todos, meu Pai. Deus, obrigado, Senhor, por abrir trabalhos, meu Pai, de pregação do Teu Evangelho nos batalhões, nas delegacias, meu Pai, nos prédios públicos da Prefeitura, do Governo do Estado, nos prédios do Governo Federal, nas autarquias, nas empresas de economia mista. Obrigado, Senhor Deus, por gerar no coração dos funcionários um desejo, meu Pai, de abrir uma semente, um local de pregação
nestes locais, em nome de Jesus. Deus amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pelo teu sobrenatural.